Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Economia. Meu nome é Gisele Guzmão, eu sou economista pela Universidade Estadual de Montes Claros e mestre em Economia pela Universidade Federal de Viçosa. Bom, a nossa disciplina ela está dividida em módulos de estudo e hoje daremos início ao primeiro módulo que trata de estudar sucintamente a evolução do pensamento econômico moderno. Bom, a economia ela é a ciência que estuda como alocar os recursos escassos de uma sociedade para obter o maior bem-estar possível. Então, a alocação desses recursos, ou seja, como eles serão utilizados, irá depender de políticas públicas e da ação do mercado, bem como do contexto político atual de um país. Então, nós podemos dizer que quando um formulador de políticas de um país ele pensa em o que fazer para melhorar o ambiente econômico, ele terá que considerar qual o melhor caminho a seguir, considerando todo o contexto econômico e político. Então, por isso, nós temos diferentes linhas de pensamento econômico, de formas de pensar a melhor alocação desses recursos produtivos disponíveis. Então, cada uma dessas formas de pensar a alocação dos recursos produtivos da economia está atrelada a diferentes escolas do pensamento econômico, formuladas aí ao longo do tempo e, portanto, influenciada pelo período em que elas viveram, os seus pensadores. Então, cada uma dessas escolas buscou alternativas para atender às necessidades dos agentes econômicos, sociedade, empresas e governo. Então, chamamos essa mudança de ideias de evolução do pensamento econômico, que é o tema da primeira unidade da nossa disciplina. Bom, vale ressaltar que cada uma das escolas de pensamento econômico que vamos estudar, clássica, a marxista e a keynesiana, elas foram formuladas de acordo com o ambiente econômico de sua época e levanta questionamentos diferentes, mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é de trazer o maior bem-estar para as pessoas. Bom, primeiramente nós temos a teoria clássica, que apresenta aí a primeira teoria de modelo econômico mundial, do século XVII e até o século XVIII. Os pensadores da teoria clássica, eles defendiam a lei do mercado, que é a lei da oferta e demanda. Então, em que no mercado os preços eles vão obedecer à lei da oferta e demanda, não sendo necessário a presença do Estado para determinar preços. Então, o que acontece é um ajuste automático dos preços. Por exemplo, se a procura está maior do que a oferta, automaticamente os preços irão subir. Sendo assim, seus principais teóricos, que seriam os fisiocratas, ou seja, pensadores que defendiam a liberdade individual e econômica. Então, nessa linha de pensamento, que é a escola clássica, nós temos o François Quesnay e o Adam Smith, fisiocratas e pensadores do movimento iluminista, que foi um movimento responsável pelas principais ideias de liberdade econômica. Quesnay é um economista francês e foi o primeiro a defender as ideias de livre concorrência de mercado e as leis da oferta e demanda. E Adam Smith defendia que o Estado deveria se manter alheio à economia, ou seja, não participar do mercado, se preocupando apenas em defender a ordem, segurança e justiça e a sua soberania. E sua teoria ela pode ser aprofundada com a leitura do livro A Riqueza das Nações. Bom, após os clássicos, nós temos o marxismo, que em contraponto às teorias
e o desenvolvimento capitalistas, o alemão, Karl Marx, já no século XIX, ele apresenta uma saída diferente dessa apresentada pelos liberais para a condução aí da economia. A corrente marxista, ela vai contra as ideias clássicas, uma vez que essa corrente, ela prega a eficiência e o controle estatal. E isso Marx deixa registrado no principal manual da teoria marxista, que é a obra O Capital. Então, as principais ideias de Marx que se mostravam, contra o capitalismo vigente seriam os conceitos de trabalho e mais-valia. Para Marx, o trabalho ele seria o principal produto a ser comercializado no mundo capitalista. E por isso o foco seria no trabalhador e não no empresário. Em relação à mais-valia, que é o conceito mais importante do marxismo, Marx ele propõe que o problema do capitalismo seria a mais-valia, que é a forma de como o empresário usaria o trabalhador para enriquecer. Então, após aí o marxismo, nós temos a escola do pensamento pós-keynesiana, que é a precursora das ideias originais do economista inglês John Maynard Keynes. Então, Keynes ele desenvolveu suas ideias no início do século XX, porém elas foram difundidas principalmente na década de 1930. Keynes já trouxe uma nova perspectiva sobre a intervenção do Estado na economia, dada a Grande Depressão de 1930. Para Keynes, o Estado ele deve utilizar de políticas fiscais expansionistas, que seria o aumento dos gastos públicos, com investimentos em infraestrutura e educação, para causar um choque na demanda agregada, que é o consumo total da economia, e assim gerar empregos e renda. Então o Estado gasta, investe para poder gerar emprego e renda. A maior crítica ao modelo keynesiano é o crescimento da inflação, por causa dessas políticas de aumento do consumo agregado. Bom, na sequência dessa evolução de pensamento econômico, retomado os conceitos clássicos a partir da nova teoria, a neoclássica, que defendia uma relação dos agentes econômicos de forma microeconômica. Então, os teóricos neoclássicos, eles se mostram a favor de um mercado mais aberto, porém com uma maior interação do Estado em relação à produção. Então ainda tivemos nessa evolução os novos keynesianos. Então essa escola econômica se aproxima mais da escola de pensamento neoclássica do que de sua antecessora, que foi a escola keynesiana. Então partimos então da teoria de que os agentes econômicos eles são racionais, mas o mercado ele é imperfeito. Por exemplo, a rigidez dos preços e dos salários no curto prazo, a fixação, elas podem resultar em amplas falhas de mercado, levando à recessão. Então, com isso, as políticas públicas elas podem garantir o pleno emprego por meio de medidas de estabilização para combater essas falhas de mercado. O que nós podemos observar ao longo da evolução do pensamento econômico é que, a partir de 1970, após duas crises do petróleo, muitas transformações vêm ocorrendo no que diz respeito às teorias econômicas. Então, existem três características que marcam esse período pós-1970. Primeiro, existe uma consciência maior das limitações e possibilidades de aplicações da teoria. O segundo ponto é em relação ao avanço empírico da economia, em relação ao acesso a dados estatísticos. Hoje temos acesso mais rápido e mais completo de dados e informações de indicadores econômicos, o que facilita a construção de políticas públicas. Então, a própria evolução da informática permite um processamento de informações
em volume e precisão antes não obtidos. Então, o acesso a essas informações confere mais análise da aplicação prática das teorias, aprimorando essas teorias e possibilitando novas formas de pensar o sistema econômico, e isso contribui para o controle e planejamento macroeconômico, permitindo aos formuladores de políticas, a antecipação de possíveis problemas e evitando flutuações na economia desnecessárias a partir do momento que hoje nós temos a possibilidade de observar e estudar todo um histórico dos indicadores econômicos ao longo do tempo, bem como durante e após a efetivação de políticas econômicas. Bom, com isso nós encerramos o conteúdo da nossa primeira unidade da disciplina. O material está disponível para vocês. Peço que vocês leiam o material e conto com a participação de vocês no nosso fórum de discussão e no nosso fórum avaliativo. Bom, na nossa próxima videoaula nós vamos abordar características da microeconomia que diz respeito ao comportamento do consumidor e das empresas no mercado, bem como nós falaremos da macroeconomia, que é o estudo amplo do sistema econômico a partir da análise de indicadores agregados da economia. Até lá!